Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no Memórias de Cinema. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos maiores filmes de terror do ano. E iremos falar sobre o filme Weapons, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, A Hora do Mal, tá? Então, vou fazer aqui a crítica detalhada da minha opinião. Então assiste o vídeo até o final para você ver aqui minha opinião. E depois, comenta aqui na seção dos comentários a sua própria opinião para a gente debater sobre esse filme. Então, antes de continuar, galera, deixa eu me apresentar. Meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo aqui ao Memórias de Cinema. O foco aqui desse canal é principalmente críticas de filmes mais antigos, tá? Eu já vou te avisando. Mas eu faço uma exceção para os filmes mais famosos, os filmes mais importantes, lançamentos, talvez, eu posso dizer assim, enfim. Basicamente, a verdade é que eu faço as críticas dos filmes que eu quero mesmo e ponto. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre A Hora do Mal, e se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva aqui no Memórias de Cinema. Então, galera, bora lá. A Hora do Mal, ele é dirigido pelo diretor Zach Cregger, que inclusive é o diretor daquele filme Barbarian, tá? E o Barbarian, eu tenho um sentimento muito conflitante com esse filme, cara. Por quê? É um filme que ele tem uma primeira parte espetacular. Se você for isolar apenas a primeira parte do filme Barbarian, é um dos melhores, se não for o melhor filme de terror dos últimos 10 anos, dos últimos 20 anos. É realmente espetacular. Só que aquele filme, o Barbarian, ele perde a linha completamente na segunda parte e ele vira um lixo. Na minha opinião, ele vira um lixo. E eu tinha toda essa expectativa, eu tinha toda essa ideia aqui com o diretor. E eu tenho que afirmar que aconteceu basicamente a mesma coisa, né? Eu acho que em uma escala menor, não é tão conflitante como foi em Barbarian. E esse filme, ele é sim melhor do que o seu primeiro filme, mas ainda assim eu acho que tem uma divisão muito grande entre a primeira parte e a segunda parte do filme. Eu acho que se você pega uma linha, separa o filme pela metade, cara, eu acho que fica muito claro, fica muito óbvio que a primeira parte é muito melhor do que a segunda. Então bora lá, né? O filme, eu até peguei aqui a sinopse, né? Eu sempre pego a sinopse para ler para vocês. Então, olha só, a trama gira em torno de um desaparecimento misterioso de 17 crianças, todas de uma mesma sala de aula, que às 2h17 da madrugada acordam e saem de suas casas voluntariamente, desaparecendo sem vestígio. Apenas um estudante não desaparece, que é o Alex, que ele acaba permanecendo, né, e desencadeia uma série aí de tensões na pequena cidade. O filme, né, ele acaba adotando uma visão de narrativa muito parecida com Pulp Fiction, Rashomon, né, que são simplesmente aquelas tramas cortadas, onde a gente tem diversas perspectivas de diversos personagens e a gente vai vendo a trama, né, de um mesmo acontecimento geral por vários pontos de vista. Eu gosto muito desse tipo de narrativa, tá? Eu gosto muito, inclusive eu gosto demais desses dois filmes que eu acabei de citar. E eu acho que o filme acerta muito aqui. E de fato é algo diferente, porque geralmente filmes de terror eles não utilizam dessa estrutura, né, de narrativa. Então é um ponto muito positivo. E o filme, ele de fato, ele começa com uma tensão absurda, galera. Assim, é algo muito bizarro. Poxa, 17 crianças desaparecem, tipo, uma loucura a cena, e aí você não sabe o que está acontecendo, e aí você vai vendo cada um dos personagens, você vai entendendo seus pontos de vista, e aí o filme, aos poucos, ele vai te dando algumas dicas do que aconteceu, e aí você vai montando seu quebra-cabeça, e aí do nada você tem cenas bizarras assim, de terror, de tensão, poxa, o que é que tá acontecendo? Então ele é um filme que ele começa, o seu primeiro ato, cara, é muito bom, é muito bom. Primeiro ato, até mesmo o segundo ato, cara, é um filme incrível, é um filme que ele traz tensão, é um filme que ele até tem um jump scare lá, cara, no primeiro ato, mais ou menos, que é, assim, é meio ridículo, mas de fato ele te dá, assim, um estralo. é, E ele é um filme que de fato ele consegue trazer essa narrativa
por volta desses vários pontos de vista de uma maneira muito bem encaixada, cara. Então, toda a narrativa do filme, todo o roteiro do filme é muito bem feito, cara. É muito tenso e é mais um terror atmosférico do que de fato aquele terror de jumpscare, embora ele tenha assim um momento de jumpscare. Mas ele tem isso, e aí eu acho que o filme ele acerta muito nas duas primeiras partes, nos dois primeiros atos, principalmente porque ele tem personagens muito interessantes. Então ele tem a professora, ele tem o pai que perdeu o filho, ele tem um policial, cara, são personagens, principalmente esses três, são personagens muito bem escritos, cara, e a atuação é excelente. O ator que mais tem destaque aqui é o Josh Brolin, e ele tá muito bem aqui no filme também. Então, cara, eu gosto muito. E como eu falei, a trama do filme, ele vai te dando esses pequenos detalhes, essas pequenas revelações, sabe? O seu quebra-cabeça, você vai montando o quebra-cabeça ao longo da história do filme. Mas como eu citei, como eu fiz o exemplo lá de Barbarian, esse filme ele tem um defeito muito grande, cara, quando chega no terceiro ato, tá? O terceiro ato desse filme, ele é simplesmente ridículo. Tá? Desculpa quem gostou do filme, desculpa, mas o terceiro ato desse filme ele é ridículo, porque ele quebra absurdamente tudo que o resto do filme fez. Tudo, 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 tudo. Então assim, o filme começa a ficar escrachado, o filme começa a revelar tudo, o filme, cara, tem uma cena, cara, a cena final do filme, simplesmente a sala de cinema que tava cheia, né, foi a semana lá dos R$10, então a sala tava lotada, cara. A sala de cinema simplesmente começou a gargalhar loucamente. Então, porra, você tem um filme de terror. Você tem um filme que faz uma construção durante 1h30 de uma tensão muito bem feita. E do nada você tem no ápice do filme a galera simplesmente rindo loucamente. E de fato é engraçado, tá? Eu também ri. Mas não combina com o filme. Não combina com toda a estrutura que o filme criou. Então ele acaba me decepcionando bastante. Não é uma decepção tão grande como Barbarian, o outro filme lá do Zack, porque em Barbarian eu acho que assim, é muito oposto, sabe? A primeira parte de Barbarian é nota 10 e a segunda parte talvez seja, sei lá, uma nota 2, sabe? Aqui eu acho que é menos extremo, mas ainda assim você tem uma queda. De qualquer forma, o filme está sendo muito bem elogiado. Ele é um filme que, se a gente for pegar as críticas, ele é o segundo filme de terror que mais tem avaliações positivas nesse ano. Apenas o filme Pecadores tá à frente. E além disso, ele tá conseguindo muita bilheteria, cara, o que é muito raro para filmes de terror. Ele teve um orçamento um pouco superior a $30 milhões. E no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele já conseguiu mais de $250 milhões. Então é realmente um valor muito impressionante. E assim, como a gente sabe como funciona assim, a indústria de filmes de terror, a gente sabe que, cara, com certeza esse filme vai ter uma continuação, porque fez muito dinheiro e obviamente que eles vão fazer uma continuação. Então, cara, eu gostei do filme, eu gostei do filme, é um filme bom, mas, cara, poderia ter sido muito melhor se o diretor ele tivesse pensado o roteiro de uma forma diferente lá no terceiro ato, na minha opinião, uma estrutura diferente, e não ter tido aquele final ridículo, cara. Desculpa, mas aquele final realmente me tirou do filme bastante, sabe? Então, pra fechar com a nota 7,5 de 10. É melhor do que Barbarian, sim, mas faltou algo, sabe? Faltou algo, poderia ter sido melhor. Mas enfim, essa é pelo menos a minha opinião sobre A Hora do Mal. Então, galera, é o seguinte, esse foi aqui mais um vídeo no canal Memórias de Cinema. Seja muito bem-vindo aqui ao canal, tá? Então, se você gostar desse conteúdo e quiser assistir mais vídeos como esse, já se inscreve. E também aqui a seção de comentários está aberta para vocês falarem as suas opiniões. Então, galera, muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima e tchau!